Vamos hoje entrar em um mundo, ou melhor, em uma história de um filme que lançou há mais ou menos 20 anos atrás, em que a nossa protagonista está isolada de todos por conta da Segunda Guerra Mundial. E aí, vocês já têm uma noção de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse mistério com suspense, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Os Outros lançou em 2021 e vai nos levar a acompanhar a história de Grace, uma matriarca que acabou se isolando de todos por conta da Segunda Guerra Mundial. E ela mora em uma ilha afastada de tudo que acontece junto com os seus filhos, que aguardam ansiosos pelo retorno de seu pai quando a guerra acabar. A nossa história, gente, é literalmente em um único ambiente. Porém, eu tenho que admitir que diferente, vamos dizer assim, de Donzela, em que acontece somente em um único ambiente, Os Outros conseguem sim nos entreter do começo ao fim, apesar de nós estarmos fechados nesse ambiente, não sentir algo tão monótono e tão cansativo como a Donzela nos ofereceu nessa questão de estar a maior parte do tempo fechado naquele ambiente. Como eu disse, gente, a história começa justamente com essa. Nós temos a Grace, que é interpretada pela Nicole Kidman, em que ela mora em uma mansão gigantesca, somente com os seus filhos. E misteriosamente, ou milagrosamente, vamos assim dizer, 3 pessoas surgem em seu portão pedindo emprego lá. Ela fica feliz com isso, pois precisava de ajuda, já que ela não conseguia cuidar totalmente da casa, porque era gigantesca. E ela começa a informar que seus filhos têm uma doença rara, em que eles não podem ter contato com a luz, porque se eles tiverem qualquer contato com a luz, irão sofrer grandes queimaduras na pele, surgindo bolhas, levando até as crianças à morte, podendo fazer com que elas se sufoquem e levando elas à morte. Então a gente acompanha isso, ela apresentando para os 3 a casa e explicando que toda vez que eles saem de um cômodo para outro, é sempre necessário fechar a porta. E outro ponto extremamente importante é o fato das cortinas. As cortinas sempre devem estar fechadas a maior parte do tempo. Então a gente acompanha isso. Uma coisa muito já questionável é o fato já de, a mulher mora uma mansão gigantesca. Como é que ela não tem empregados? Ela simplesmente não entende o que aconteceu com os empregados, que eles simplesmente desapareceram na semana passada. Então a gente já tem esse mistério em cima da história. O que realmente aconteceu naquela mansão? O que nos leva a mais um segundo mistério. Como aquelas 3 pessoas surgiram lá de repente do nada? Já que a mansão é separada de tudo, nós entendemos no filme que é uma mansão em uma ilha deserta e você não vê ninguém naquele local. E um outro ponto que ainda levanta mais suspense e algo questionável é que a mansão está sempre em volta de uma neblina. Então, gente, Os Outros não é o tipo de filme que vai trabalhar realmente aquela tensão do terror que nós estamos acostumados, vamos dizer assim, comparando com O Exorcista, que é literalmente aquele filme de dar susto, de botar medo na pessoa. Os Outros não. Ele vai trabalhar com um ar muito mais de suspense e mistério, sim, com aquele toque de drama, porque está na categoria de drama, em que nós a todo um instante suspeitamos de algo naquela casa, porque em vários momentos a governanta da casa, né, quando surgiu lá, que é a senhora Berta, está sempre com uma expressão de desconfiada sobre aquela casa, enquanto nós temos o personagem da Lídia, que ela não fala em momento algum. E o que é questionável é
Em que momento ela acabou perdendo a voz? E a Grace pergunta muitas vezes para a senhora Berta o que aconteceu realmente com a Lydia. Então nós giramos em torno o filme inteiro de um suspense em que nos faz questionar. E também o modo como é feita até a própria fotografia do filme, que na maior parte do tempo nós vemos aquilo na escuridão. É como se eles vivessem na escuridão, não enxergassem além. Então é interessante essa premissa que o filme nos entrega, que é essa parte de que todos os moradores da casa, todos que vivem dentro daquela casa, devem estar sempre atento, pois todas as cortinas estão fechadas e você tem que estar olhando onde pisa. Tá, Nathalie, eu não assisti o filme, mas por que é sempre no escuro? Ela comenta, tá, gente? Isso não é bem um spoiler, mas é pra vocês terem entender melhor essa questão, que não existe energia na casa, gente. Então, começou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas acabaram cortando a energia e ela não tem energia. Então, tudo é a base do lampião, vamos assim dizer. Tudo é a base daquela questão, daquela vela que você acende e vai controlando, né, o fogo com coisinha aqui do lado, que seria basicamente um lampião. Então, isso que ainda torna o filme um tanto questionável. Essa fotografia que nos dá aquele suspense de que o que você vai encontrar naquele cômodo? Eles vivendo eternamente numa escuridão. Aí tudo começa a mudar justamente quando a filha mais velha da Grace, a Annie, fala que na verdade aquela casa é mal assombrada e ela diz que existem fantasmas naquele local. É claro que nós sempre vemos aquele impasse de que o Nicholas é extremamente medroso demais, enquanto a Annie já é mais atrevida. E ela conta sobre isso e a gente começa a ver isso, acompanha toda essa parte primeiro dos novos funcionários da casa, entendendo como é que é cada coisa, conhecendo as crianças, mas depois pegando esses acontecimentos sobrenaturais. No momento em que a Annie fala que o garoto que estava chorando no ambiente era o Lucas, porque ela não queria brincar com ele, e todo esse contexto, em vários momentos a Grace se nega a acreditar nisso, porque ela é uma católica muito devota, então ela não tinha contato com nada. Para ela, escutar a filha falar sobre fantasmas era algo extremamente errado e que ia contra a Bíblia. Fora o fato de que no momento em que ela pergunta a Annie por que ela estava chorando e a Annie insiste em dizer que não era ela fala pra filha que é errado mentir. Se ela continuar mentindo, ela irá para o inferno daquelas crianças que sempre mentiam. Então tem esse contexto de bater novamente nessa questão. Eles estão em um ambiente fechado, eles não conhecem nada muito do mundo exterior, e aquela escuridão que eles vivem, ou aquele momento, aquela questão de se negarem a verem além, acaba muitas vezes cegando as pessoas. E é isso que a gente vê com a Grace, em que vários momentos a Annie fala que existe mais alguém na casa. Em vários momentos a Grace presencia que existe alguém mais na casa, e ela começa a enlouquecer com esse fato de a todo instante achar alguém na casa, dizer que são os alemães que invadiram o ambiente, mas não achar a resposta. Ainda se torna mais tenebroso, vamos assim dizer, e questionável, quando ela encontra um livro com fotografias, e aquilo incomoda ela demais. Gente, então o contexto dos outros, como ele foi montado e foi indo, caminhando, é fabuloso. É isso que eu posso dizer, porque assim, nós acompanhamos esses personagens questionando o que está acontecendo naquele ambiente, porque ela não recebe a visita do padre lá para fazer, né, a eucaristia das crianças, já que as crianças não têm condições de sair. O que realmente melhor é essa questão dessa doença, em que as crianças têm o que são aqueles funcionários que surgiram lá do nada. Tudo isso, o que aconteceu com os antigos funcionários da casa, tudo isso vai englobando esse contexto desse filme, criando milhões e milhões de teorias.
Porém, quanto mais fundo nós entramos nessa história, mais clara fica certas situações do que está acontecendo no ambiente. E, gente, nós temos uma reviravolta fabulosa nesse filme. Então, assim, Os Outros é um filme literalmente para você ficar sempre atento. Como, por exemplo, eu poderia dizer um exemplo, a questão de exatamente como se fosse déjà vu. Se você perde um pequeno pedaço desse filme, é como se você perdesse uma grande explicação. Então nós acompanhamos toda aquela questão, aquele ambiente que acaba nos deixando tenso. Por isso eu disse que, por mais que seja apenas um único local, ele se torna mais envolvente do que a donzela, justamente por tudo que acontece naquela situação. A tensão em que os personagens estão vivendo naquele ambiente. Gente, a questão de não enxergar além do que eles estão ali, se negar a ver a verdade muitas vezes. Então é fabuloso esse filme e a reviravolta que ele nos entrega. A nota que eu daria de 0 a 5 para esse filme é, na minha opinião, tá, gente, é 5. Pelo contexto fabuloso que o filme encontra, por mais que seja parado, por mais que incomode sim aquelas cenas no escuro, ele realmente é um filme que tem que dar 5, porque o modo fabuloso que o diretor e o roteirista conseguiram nos guiar e nos entregar aquele final fabuloso realmente nos encanta. Então, se você não assistiu Os Outros, dá uma chance, gente. Como eu disse, não é um filme de terror, é um filme mais pra mistério, suspense, com aquela questão de drama. Então você tem que ter sim uma questão de um pouco de paciência, porque ele vai ter aqueles momentos de tensão, mas que são para aquele determinado ponto e vai voltar uma coisa serena. Aí tem aquela tensão de novo e volta aquelas coisas serenas. Mas isso é preciso no filme, porque torna o filme muito mais envolvente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Os Outros, o que você achou? Qual a opinião de vocês sobre aquele final, sobre toda a história? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Por favor, por mais que seja um filme antigo, talvez a pessoa não tenha assistido, então não revelem o final do filme, que é o que faz o filme ser fabuloso. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, gente, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!